Meus amados irmãos, amigos, você já pode abrir a sua Bíblia e eu os convido a fazer essa abertura da Palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo número 2, verso número 18. Nós vamos abordar o texto que vai do 11 até o 20, mas faremos nesse momento a leitura do verso 18. Nessa noite nós falamos sobre Deus dando força para nós avançarmos. Deus dá força para avançar. O capítulo de Neemias 2,18 é o versículo da campanha de missões mundiais deste ano. E a partir desse texto de Neemias 2,18, nós vamos trabalhar esta ideia de que Deus nos fortalece para que nós possamos avançar. Deus, irmãos, nos dá força para que nós prossigamos. Deus nos dá força para a gente sair do buraco. Deus nos dá força para a gente nos reerguer, nos refazer, nos transformar, caminhar em direção à nossa vida de santidade, mas caminhar em direção ao ideal de Deus para nós como discípulos, para que nós possamos caminhar em direção ao ideal de Deus para nós como pessoas, como seres humanos, em todas as esferas da nossa vida. Nós vamos ver aqui no texto de Neemias, Deus trabalhando isso com ele, Deus fortalecendo aquele homem, para que Neemias pudesse avançar no propósito que ele foi chamado, a reconstrução da cidade, mais especificamente dos muros de Jerusalém. A palavra de Deus diz no verso 18, na tradução da Bíblia Viva: então disse a eles sobre o desejo que Deus havia colocado no meu coração. Neemias compartilhou com os líderes, com algumas pessoas, aquele desejo, aquele sonho, aquele projeto, aquele propósito. Algo que Deus faz germinar no coração de Neemias e que o impulsiona a uma atitude, a uma decisão, a uma ação. Ele compartilha o seu sonho com aqueles homens. Ele fala: e falei da minha conversa com o rei, do planejamento, da estratégia, das provisões que ele havia conseguido com o rei. Ele partilhou com aqueles homens os passos que ele já tinha dado. E ele fala aí do plano com o qual o rei estava de acordo. E aí então, quando aqueles homens escutam essa palavra, eles responderam imediatamente: ótimo, vamos construir os muros. E assim a obra teve início. Deus nos dá força para avançar. Amém? Nós temos que crer nisso, meus irmãos. No livro de Neemias nós encontramos muitos exemplos que nos encorajam, que nos desafiam a uma mudança. Deus nos desafia, Deus nos encoraja a mudar. E eu não vou perguntar se você acha que tem alguma coisa que precisa mudar. Eu não vou perguntar se nós talvez estejamos conscientes que existe alguma realidade nas nossas vidas que precisa de mudança, porque nós sabemos que é preciso mudar alguma coisa. Então a minha pergunta é: o que nós precisamos mudar? Queridos, o que nesta noite, nesta semana, neste momento da sua vida precisa de uma mudança? Todos temos algo a mudar, todos temos algo a melhorar, todos podemos fazer algo diferente na nossa existência.
Sempre há algo na nossa vida que precisa ser transformado. Nós não podemos dizer, eu já cheguei à estatura do varão perfeito, eu já sou como Cristo, eu já cheguei ao estágio mais elevado em todas as áreas da minha vida. Nós não podemos afirmar isso. Sempre existe algo que nós podemos melhorar e que vamos ter que ser transformados. A tristeza que Neemias sentiu, quando nós lemos lá no capítulo 1, lá no versículo número 3 e 4, aquela tristeza ao ouvir o relato de destruição, aquele relato, meus irmãos, de miséria. Neemias fez daquilo um combustível para ele se levantar e lutar e investir num projeto de reconstrução da cidade. Aquilo que poderia tornar Neemias ineficiente, deixar ele abatido, ele soube transformar aquilo numa força para se levantar e lutar. Com oração, com fidelidade à palavra, provendo os recursos, com coragem e ousadia. Preste atenção nisso. Com oração, o texto diz que ele orou por muitos dias. Fidelidade à palavra de Deus, ele lembrou que o povo estava sendo infiel ao Senhor. Proveu os recursos, ele conversou com o rei, ele se abasteceu dos recursos. Coragem e ousadia para deixar o seu bom e belo emprego de copeiro. Viajar centenas de quilômetros para poder lá abençoar aquela nação. Enfrentar risco pela estrada, salteadores, ladrões, inimigos. Então a reconstrução, meus irmãos, não se dar de qualquer maneira. É preciso no mínimo esses elementos: oração, fidelidade à palavra de Deus, recursos, meios, coragem e ousadia. Se não tivermos esses ingredientes, nós não vamos reescrever a nossa história, nós não vamos reconstruir a nossa existência. E aí eu faço mais uma pergunta para mim e para você: o nosso coração está aberto e sensível para deixar Deus tocar e mudar? Nós estamos com um coração maleável, moldável, tratável, a ponto de dizer: Deus pode agir, Deus pode trabalhar, Deus pode transformar. Porque se nós fechamos o nosso coração, essa transformação não acontece. O livro de Neemias ensina sobre oração, sobre sacrifício e firmeza. Oração, sacrifício e firmeza. Sem isso não há reconstrução. Sem isso não há avanço. Deus dá força para avançar, mas nós precisamos, meus amados, de oração. Nós precisamos sacrificar. Neemias deixou, repito mais uma vez, o seu emprego de copeiro para enfrentar uma viagem e trabalhar e enfrentar uma situação difícil. Sacrifício, abrir mão, nos colocar diante de Deus, e firmeza. Vieram oposições, adversários, mas Neemias esteve firme, não se deixou enfraquecer. Ele destituiu ou desistiu de uma posição rentável para construir muros, para reunir uma nação, o seu sacrifício. Abriu mão do seu emprego, foi em busca ou ao encontro dos seus irmãos. Isso despertou oposição, mas ele foi sábio para vencer as oposições. Ele foi sábio para gerenciar os conflitos que ele enfrentou. E assim ele vence a desunião interna. Ele teve que trabalhar dentro da própria nação, dentro dos próprios judeus que estavam desunidos. E ele venceu também as falsas acusações. Por isso ele teve que ser firme. Por isso ele teve que ser corajoso, ousado, audaz. Amados, quando nós nos levantamos para reconstruir a nossa vida, nós vamos enfrentar oposições, nós vamos enfrentar lutas, forças contrárias.
mas nós temos que resistir. Precisamos agir de maneira sábia em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos, meus irmãos, ter um tempo de intimidade a sós com o Senhor. Nós precisamos consultar a Deus em oração, consultar as pessoas através de sábios conselhos. Nós precisamos apresentar a Deus os motivos, as demandas, as necessidades. E aí nós precisamos nos levantar com ânimo para poder reconstruir a nossa história. Deus dá força para avançar, mas nós vamos ter que fazer a nossa parte. Nós vamos ter que dar a nossa contrapartida. Nós vamos ter que fechar com Deus para que a gente possa avançar. Versículo 11 até o verso 15. Se Deus nos dá força para avançar, o que nós precisamos fazer em primeiro lugar? Bom, pastor, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Para onde eu corro? Para onde eu fujo? Aonde eu me escondo? Por onde eu começo? Por onde eu começo a resolver essa situação? Por onde eu começo a trilhar um caminho para avançar? Se Deus, irmãos, dá força para a gente avançar, nós precisamos, do verso 11 até o verso 15, analisar a situação aonde nós nos encontramos. Se Deus nos fortalece para que a gente não fique parado, mas a gente avance, então a primeira coisa a fazer é parar e analisar aonde eu estou, que situação eu me encontro, o que eu estou vivendo. Vamos ler o verso 11 até o verso 15. Olha o que a Bíblia diz. Depois de Neemias orar a Deus, pedir autorização para o rei, viajar até Jerusalém, ele vai falar algo assim: 3 dias depois da minha chegada em Jerusalém, saí durante a noite sem que ninguém visse, levei comigo apenas alguns homens, pois eu ainda não havia falado com ninguém a respeito dos meus planos para Jerusalém, que Deus tinha colocado no meu coração. Eu ia montado no meu burro e os outros iam a pé. Saímos pela porta do vale em direção à fonte do dragão e fomos até a porta do monturro para os muros derrubados e as portas queimadas. Depois fomos até a porta da fonte, ao açude do rei, mas o meu animal não podia passar porque havia muitas pedras no caminho. Assim, demos uma volta ao redor da cidade e segui pelo ribeiro, examinando o muro, entrei de novo pela porta do vale. Se Deus nos dá força para avançar, amados, nós temos que analisar, nós temos que conhecer, nós temos que refletir a situação, aonde, o momento, a realidade que eu estou vivendo. Eu não posso simplesmente sair avançando sem fazer essa análise. Depois de 3 dias, Neemias começa o seu plano de reconstrução. Ele começa a executar, mas o primeiro passo não foi começar a amontoar pedras. O primeiro passo de Neemias foi se certificar qual era a realidade que o esperava. Ele tinha que saber com o que ele ia lidar, ou o tamanho da situação, qual era a realidade que o aguardava. Então ele vai fazer essa varredura da realidade. Para isso ele saiu à noite na companhia de poucos homens, para fazer então essa análise da situação. E é isso que nós temos que fazer, para que nós possamos avançar também. Nós temos que parar, nós temos que refletir, nós temos que analisar a situação, o momento, a circunstância, o que levou, por que eu estou vivendo isso agora. Quase 150 anos de destruição,
Quando Neemias chega em Jerusalém, ele faz aquela varredura, ele encontra lá uma muralha destruída há quase 150 anos. Quase 150 anos. Então, o que ele encontra não é nada animador. A realidade é completamente desanimadora, horrível. Não tinha ali nada, talvez, que desse para ele esperança. Os muros estavam assolados. As portas, diz Neemias, estavam queimadas. Havia entulho por toda parte. Em 150 anos, talvez plantações, vegetações haviam crescido naquelas pedras, naqueles lugares. Talvez a única coisa boa que Neemias encontrou lá foi matéria-prima para trabalhar. Capítulo 4, versículo número 2, Neemias diz assim: e olhem para essas pedras queimadas, que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. Diante daquela situação, meus irmãos, talvez a única coisa boa, Neemias pensou: puxa, pelo menos tem bastante material para a gente trabalhar, não precisa trazer pedra de longe, porque o resto era só calamidade, era só destruição, nada de expectativa ou de esperança. Mas com essa atitude, Neemias expressa então, meus irmãos, a confiança e a esperança em Deus, porque ele não vai depender da sua própria capacidade, ele vai confiar em Deus. Ele foi para lá comissionado por Deus, ele tinha um planejamento, Deus estava dando força para ele, mas era Deus quem iria agir para que ele pudesse cumprir aquela obra. Ele não se precipita confiando na própria capacidade, ele se coloca na dependência do Senhor. Quando a gente olha para a situação que nós estamos vivendo e a gente coloca a gente mesmo como o único meio de mudar aquilo, talvez a gente nunca consiga essa transformação. Era importante saber a real situação para então traçar um plano de ação e só depois começar a agir na prática. Sabe qual que é o nosso erro, meus irmãos? Muitas vezes em avançar, em reconstruir, em reedificar, em transformar. O nosso erro muitas vezes é sair fazendo as coisas, é sair agindo desesperadamente, loucamente, sem uma estratégia, sem um planejamento, sem saber o que a gente vai encontrar pela frente. O nosso erro é tentar edificar ou reconstruir algo nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, de maneira desordenadamente, confiando na nossa capacidade. A ação sem o conhecimento da situação, sem um planejamento, sabe o que vai acontecer? Você vai desperdiçar força, você vai desperdiçar recursos, nós vamos desperdiçar habilidades, e isso vai gerar frustração e desânimo. Você trabalha, faz, age, não muda nada, porque a gente talvez enfrentou ou gastou energia, talento, força de uma maneira desordenada. Isso não produz mudança, e se não há mudança, vem a frustração, vem a decepção. Se você precisa mudar algo, querido, se nós precisamos mudar algo, primeira coisa que você tem que fazer, parar, reflita, faça uma análise, olhe para o passado, reveja, avalie, faça essa varredura, essa sondagem, para ver em que real pé de situação e de circunstâncias as coisas se encontrem. Jesus nos deixou um ensinamento sobre planejamento e avaliação. Lucas capítulo 14, abra a sua Bíblia nesse texto, por gentileza, se você puder. Capítulo 14 de Lucas, verso 28 ao verso 32. Analisar
a situação aonde nós nos encontramos é o primeiro passo para avançar, para reconstruir. Jesus em Lucas 14, 28 fala assim: mas é preciso pensar muito bem antes de resolver. Olha só, é preciso pensar muito bem antes de resolver. Pensar, refletir, analisar. Pois quem começaria a construção de um edifício sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se o dinheiro é suficiente para pagar as contas? Coisa bem prática que Jesus está ensinando. De outra forma, só poderia completar os alicerces antes de acabar os recursos, e então todo mundo se riria dele. Está vendo? Começou a construir, acabou o dinheiro, parou pela metade, olha só, haha. Aí ficava fazendo chacota com ele. Então Jesus fala assim: olha, antes de começar algum empreendimento, faz o cálculo, vê quanto você tem, vê quanto você vai gastar, o tamanho que você vai fazer, para não parar pela metade. Mas o texto continua, ele contando uma outra ilustração. Verso 30. Então, vendo aquele sujeito ali, diriam em tom de caçoada: começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminar. E qual é o rei que algum dia pensou em ir para a guerra, sem primeiro sentar-se com os seus conselheiros e discutir se o exército de 10.000 tem força suficiente para derrotar 20.000 homens que vêm marchando contra eles? Se acharem que não dá, enquanto as tropas inimigas ainda vêm de longe, ele mandará uma comissão para combinar as condições de paz. O que Jesus está ensinando para nós, queridos? Antes de começar a fazer qualquer coisa, pare, reflita, analise. E isso vale muito nas nossas vidas, nas nossas realidades. Nós precisamos aprender com Neemias. Deus quer que nos levantemos da situação aonde estamos. Deus quer que nós mudemos a nossa realidade de vida. Deus quer que nós mudemos o nosso entorno, a nossa condição. Ele quer que nós edifiquemos as nossas vidas, a nossa família, nossa vida profissional. É desejo de Deus que nós construamos isso. Mas para isso é preciso fortalecer as mãos. O texto da divisa de missões nacionais diz: fortaleçamos as mãos para as boas obras. Se Deus dá força, então é essa força que vai nos fortalecer. Aí você analisa a situação, e aí então só depois você começa a agir. Deus dá força, mas nós precisamos analisar a situação que nós nos encontramos. Versículo número 16 ao versículo número 18. Segundo ensino que Neemias nos traz, se Deus nos dá força para avançar, nós precisamos de cooperação. Não fazemos nada sozinhos. Se Deus nos dá força para avançar, se Ele fortalece as nossas mãos, se Ele anima a nossa fé, se Ele nos desperta, nós precisamos de cooperação. Amados, ninguém faz algo sozinho. Verso 16: as autoridades da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito lá, pois até este momento não tinha dito nada a ninguém a respeito dos meus planos, nem aos chefes políticos ou religiosos, nem mesmo àqueles que deviam estar fazendo o trabalho. Neemias até então não contou para ninguém. Era o projeto que ele estava desenvolvendo, mas até então ele não havia partilhado. Verso 17: mas agora eu disse a eles: vocês conhecem muito bem a tragédia da nossa cidade. Ela está em ruínas, as portas estão queimadas. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos ficar livres dessa desgraça.
E aí então eles responderam: ótimo, vamos reconstruir os muros. E assim a obra teve início. Queridos, se Deus nos dá força para avançar, nós precisamos de cooperação. Não fazemos nada sozinhos. Não fazemos nada sozinhos. Agora chegou o momento de quebrar o silêncio, de revelar os planos aos outros, aos líderes religiosos, políticos e aos construtores, aqueles que iam botar a mão na massa. Chegou o momento dele expressar, compartilhar o seu projeto. O planejamento até pode ser feito sozinho, mas para executar, nós vamos precisar da cooperação. Nós vamos precisar, meus irmãos, da cooperação de todos aqueles que possam estar envolvidos nesse projeto. Nós vamos precisar do auxílio de todos os possíveis construtores, ajudadores, colaboradores em potencial. Neemias então partilha com os líderes políticos, com os líderes religiosos e com os trabalhadores, porque ele não poderia fazer aquela obra sozinho, nem apenas com os líderes políticos ou religiosos. Ele precisava da mão de obra de todos, da cooperação de todos. A iniciativa de Neemias encontrou o apoio generoso daqueles outros homens, porque eles reconheceram em Neemias a autoridade divina, a vida espiritual, o planejamento. Eles viram que não era uma barca furada, que não era um plano doido. Neemias sabia o que estava à sua frente e ele passou essa segurança para aqueles homens. Então eles compraram a ideia de Neemias. Mas essa cooperação, ela necessariamente não brotou só do coração daqueles homens. Capítulo 1 de Esdras, verso 5. O texto de Esdras e Neemias, eles são complementares, eles são contemporâneos. Lá no livro de Neemias 1:5 fala assim: então Deus despertou um grande desejo. Olha só, quem despertou o desejo de voltar e reconstruir o templo de Jerusalém? Deus despertou o grande desejo nos chefes das tribos de Judá e de Benjamim, nos sacerdotes levitas, em muitos outros, para voltarem a Jerusalém imediatamente e reconstruir o templo. Então esse mesmo desejo foi colocado no coração daqueles homens por Deus. A cooperação, ela é algo que Deus, Ele mostra, Deus coloca no coração das pessoas. Neemias sabia que não podia fazer aquilo sozinho, então ele desperta o mesmo desejo no coração dos outros líderes. Cooperação. Não fazemos nada sozinhos. Ninguém se levanta sozinho, ninguém se reergue sozinho, ninguém caminha sozinho, ninguém vive sozinho. Eu falei isso há um domingo ou 2 domingos atrás, quando nós abordamos a necessidade de comunhão. Nós não andamos sozinhos. O capítulo 3 de Neemias descreve o trabalho de cooperação. O capítulo 3 de Neemias, ele é extenso. Ele vai descrevendo, meus irmãos, esse trabalho de cooperação. Ele vai descrever como aqueles homens construíram aquele muro, de que maneira aquilo foi feito. Lá no versículo número 10, a gente vai ler esse versículo para ilustrar esse princípio da cooperação. 3:10 de Neemias: Gedaías, filho de Arumaf, consertou o muro ao lado da sua própria casa, e perto dele estava Atús, filho de Azebaías. Em seguida vinha o Malaquias, filho de Arim. E assim Neemias vai descrevendo que cada família, cada cidadão construiu a parte do muro que estava de frente, ou na sua morada, na sua casa, perto de si. Cada um edificou aquilo que estava destruído
aonde ele se encontrava. E dessa maneira, cada um fazendo o seu pedacinho, cada um fazendo o seu pouquinho, aquele muro começou a ser construído de maneira sobrenatural. Cooperação. Quando nós nos encontramos numa realidade, numa situação difícil, uma pessoa sozinha não vai mudar a realidade ou reconstruir. Quando nós como igreja vivemos uma situação difícil, meus irmãos, não é uma pessoa sozinha que vai mudar a história da igreja. Cada um precisa reconstruir o seu pedaço. E assim cada um fazendo a sua parte. Porque se a situação envolve mais pessoas, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um precisa desenvolver o seu papel, a sua obrigação. O muro chegou à metade, capítulo 4, versículo número 6 de Neemias. Por fim, o muro acabado até a metade da altura que ele tinha antes, ao redor da cidade toda, pois os homens trabalhavam duramente. Cooperação. Pobre Neemias se ele quisesse fazer tudo sozinho. Coitado de Neemias se ele quisesse reconstruir tudo aquilo sozinho, jamais ele ia conseguir. Esse trabalho cooperativo e o estímulo é muito bom, isso nos fortalece mutuamente. Então, meus irmãos, o trabalho cooperativo e o estímulo de quem está ao nosso lado nos fortalece. Deus fortalece o nosso coração para a jornada, mas quem vai fortalecer a minha vida é quem está do meu lado. É eu andando junto, é eu andando abraçado, é eu caminhando junto, é esse estímulo mútuo, isso nos anima, isso nos fortalece. Vamos lá, não para, não desista, segue em frente, continua, vamos caminhar junto, vamos dividir o fardo, vamos carregar o peso. Nós precisamos andar juntos, somos fracos em relação ao nosso dever, quando permanecemos frios e indiferentes à ajuda e à cooperação dos outros. Não precisa. Eu estou bem, eu estou de boa, está tranquilo, eu vou dar conta, eu vou chegar lá, eu consigo, eu sou capaz, não preciso de ninguém. Nós caímos nesse erro muitas vezes. João capítulo 15, verso 5. O que Jesus nos ensina sobre esse princípio de dependência e de cooperação? João capítulo 15, verso número 5. O que Jesus fala para nós nesse texto? Jesus diz: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele produzirá muitos frutos. E aí preste atenção. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou em algumas traduções, sem mim, nada podeis fazer. Sem a cooperação, sem o companheirismo, sem a ajuda, sem a parceria, sem a comunhão, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Eu sozinho, por mim mesmo, não vou mudar, não vou fazer nada. Mas se eu estiver com Jesus, as coisas vão mudar. Mateus 14, 25, Jesus fala que uma casa, uma cidade ou um reino dividido serão destruídos. Jesus diz que se uma casa, uma cidade, uma igreja, uma família, um reino, qualquer coisa estiver dividida, não vai prosperar, vai ruir, vai se acabar. Por isso a cooperação. 1 Coríntios 12, 12 a 21, Paulo exorta que o corpo tem várias partes. E essas partes cooperam juntas para o bem comum do corpo. Eu, como membro do corpo de Cristo, não estou sozinho, não ando sozinho, não faço nada sozinho. O princípio, meus irmãos, da cooperação. Você quer avançar? Você quer reconstruir? Você quer progredir? Tenha alguém ao seu lado cooperando, ajudando você. É desejo de Deus que por meio da cooperação nós avancemos no processo de reconstrução. Deus quer que a gente avance. Juntos em amor nos levantemos.
juntos nos levantemos como famílias, como igreja, para começar a fazer aquilo que Ele colocou nos nossos corações. Se Deus colocou no seu coração o desejo de reconstruir, de mudar, de transformar algo ao seu redor, então, juntos em amor, vamos trabalhar, vamos labutar, cooperando, que nós vamos chegar lá. E último lugar, capítulo de Neemias, número 2, verso de 19 a 20. Se Deus nos dá força para avançar, nós precisamos agir com determinação para vencer os obstáculos. Se Deus me dá força para eu avançar, eu tenho que agir com determinação para vencer os obstáculos que vão se levantar diante de mim. Verso 19 e verso 20. Quando Sambalá, Tobias e Gesem, o árabe, ouviram falar do nosso plano, eles zombaram, dizendo: o que estão fazendo? Vocês não percebem que desta maneira estão se revoltando contra o rei? Mas eu respondi, disse Neemias: o Deus do céu nos ajudará, e nós, os servos dele, reconstruiremos estes muros, porém vocês não podem ajudar neste trabalho. Se Deus nos dá força para avançar, nós precisamos agir com determinação para passar, vencer os obstáculos. Ou você acha que vai ser tudo fácil, que vai ser tudo tranquilo, que vai ser tudo sossegado, não vai ter nenhuma luta, não vai ter nenhuma dificuldade, não vai ter nenhuma provação, não vai ter nenhum enrosco, não vai ter nada que vai atrapalhar? Os obstáculos vão se levantar. Nada na vida é fácil, meus irmãos. Sempre há uma dose de emoção por meio de obstáculos que se levantam. Alguma coisa tem sido fácil para você na sua vida? Alguma coisa tem sido simples? Alguma coisa tem sido muito fácil de fazer? Claro que não. E com Neemias não foi diferente. Sambalá, Tobias, Gesem, eles se opuseram ao desejo e à motivação de Neemias. Vocês não vão conseguir, vocês são fracos, vocês estão se rebelando, vocês não são ninguém. E ao longo de Neemias, ao longo do texto, esses três camaradas, eles vão se opor em muitas vezes. Eles vão levantar dificuldades, colocando obstáculos, desmotivando, tentando de toda forma atrapalhar. Esses três aqui simbolizam, tipificam o diabo que fica metendo o dedo e tentando atrapalhar tudo que a gente está fazendo. Neemias entendeu que o sucesso começava com Deus. Ele sabia que a reconstrução dos muros era da vontade de Deus. Isso trouxe confiança na conclusão da obra. Essa obra não era dele, era de Deus. Ele era um cooperador. E aí então ele não deixou se desanimar por essa oposição. Neemias entendeu que aquele trabalho não era algo só dele, mas era Deus que estava usando ele. Então ele não deu ouvido àquelas palavras de desânimo. Ele não se deixou limitar pelos obstáculos, pela perseguição, pelas dificuldades. Porque ele tinha a consciência, irmãos, de que ele era um instrumento, um mordomo, um servo de Deus para mudar aquela realidade. No capítulo 4, nós vemos três atitudes que foram determinantes para a vitória. Capítulo 4 de Neemias, versículo número 1, ou versículo número 6, melhor dizendo. Se levantar oposição, e vai levantar oposição. Primeira atitude de Neemias, verso número 6. Por fim, o muro foi acabado até a metade da altura que ele tinha antes ao redor da cidade, pois os homens trabalhavam duramente. O coração daquele povo estava inclinado
para o trabalho. O coração daqueles homens estava motivado para o trabalho. E essa atitude foi determinante. Eles estavam dispostos, eles compraram a briga. Nós vamos até o final, nós vamos seguir, nós vamos avançar, não vamos parar, não vamos nos acovardar. O coração deles se dispôs para fazer aquilo. Coração moldável, coração trabalhável, coração ensinável. Vamos em frente, vamos seguir, vamos trabalhar, não vamos dar mole, não vamos ser preguiçosos, vamos fazer o que a gente pode. E aí o trabalho anda. Segunda disposição, verso número 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e guardamos a cidade dia e noite para a nossa própria proteção. O povo trabalhava em atitude de oração e de vigilância. Você já ouviu esse conceito em algum outro lugar? Oração e vigilância? Alguém já disse para nós que nós devemos orar e vigiar? Alguém já nos ensinou que a gente tem que estar sempre ligado, antenado naquilo que está acontecendo ao nosso redor, para a gente não ser pego de surpresa? O povo orava a Deus, guardando a cidade dia e noite para a proteção. Então eles estavam orando e vigiando, para não serem pegos de surpresa. Quando nós não oramos, quando nós não vigiamos, nós caímos nas ciladas do inimigo. Orai e vigiai para não entrar em tentação. Foi isso que Jesus nos ensinou. E o terceiro princípio está no versículo número 14 do capítulo 4 de Neemias. Então, quando examinei a situação, reuni os chefes do povo e disse: não tenham medo, lembrem-se do Senhor, que é grande e glorioso, lutem a favor dos seus amigos, de suas famílias e de seus lares. Esse terceiro princípio diz que o povo demonstrava coragem, determinação e fé diante daquela oposição. Coragem, determinação e fé. Lutem, não tenham medo, vão em frente, façam o que vocês puderem pelos seus amigos, pelas suas famílias, pelos seus lares. Meus irmãos, vão se levantar obstáculos. Vai haver oposição, vai haver dificuldade. Nós temos que estar preparados para isso. Como cristãos, por uma vida de retidão, de santidade, de moralidade, nós somos desprezados, nós somos zombados, nós somos discriminados, mas nós temos a confiança de que Deus vai fazer a justiça, Deus vai agir, Deus vai trabalhar em nosso favor. O próprio Jesus venceu obstáculos para cumprir o plano de salvação. O próprio Jesus teve que passar por dificuldades ou vencer obstáculos. Quando ele era criança, José e Maria tiveram que fugir para o Egito para Jesus não ser morto. Depois, lá na tentação, 40 dias e 40 noites, o diabo tentou desviar Jesus do propósito de glorificação. Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão, se jogue daqui de cima, me adore. Ele enfrentou a luta. E depois, lá no Getsemane, na noite em que ele foi preso, mais uma vez o diabo chega lá e encoraja ele a desistir da cruz. Jesus enfrentou obstáculos. Lucas 8, 43 a 48 fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 15 anos, gastou tudo com os médicos, mas ela enfrentou a multidão, ela enfrentou a discriminação, ela enfrentou tudo e todos para chegar e apenas tocar na orla de Jesus e ser curada. Lucas 19, de 1 a 10, fala que um homem baixinho venceu uma multidão para ver Jesus do alto de uma árvore. Você vai ter obstáculos, queridos. Nós vamos ter obstáculos, dificuldades. A nossa jornada rumo ao avanço profissional, rumo ao avanço espiritual, familiar,
vai reservar obstáculos diante dessa jornada. Você vai enfrentar obstáculos. Por isso nós precisamos nos levantar, nos fortalecer e sem medo lutar para terminar aquilo que nós começamos. Não deixe nada pela metade. Não desista, não pare, não abandone. Confie em Deus, tenha a confiança que Neemias teve. O Deus dos céus nos ajudará. Foi isso que ele diz lá no final, no verso 20: o Deus dos céus nos ajudará, e nós, os servos dele, reconstruiremos esses muros. É essa confiança, é essa ousadia que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Neemias tinha uma obra para realizar. Qual que é a obra que você precisa realizar? Neemias tinha uma empreitada para concluir. Qual que é a sua empreitada? Qual que é a sua jornada? Qual que é o seu desafio? Mas Neemias tinha que fazer isso, meus irmãos, dentro de um prazo determinado. Lá no capítulo 1, verso 6, Neemias vai conversar com o rei, vai pedir autorização para ir para Jerusalém. Aí o rei pergunta: quanto tempo você vai ficar? Quanto tempo você vai demorar lá? Ele estabeleceu um prazo. Então preste atenção, Neemias tinha uma obra para fazer dentro de um prazo estabelecido. Muitas vezes nós ficamos postergando, adiando aquilo que nós temos que resolver hoje. Muitas vezes nós adiamos aquilo que Deus está nos colocando diante de nós. Ele não podia perder tempo, gastar energias e recursos indevidamente. Se ele perdesse tempo, recursos e a sua motivação, ia acabar o prazo, ele tinha que voltar, a obra ia ficar pela metade. Amados, nós temos só uma vida para colocar em ordem a nossa vida. Depois que a gente morrer, a gente não pode mudar mais nada. Então nós temos um prazo. Enquanto houver vida, nós temos que trabalhar para a transformação. Nós temos algo a realizar também, seja em qualquer área das nossas vidas. Não podemos ficar adiando o início dessa mudança. É preciso nós sairmos daqui hoje com essa disposição. Eu vou começar isso hoje. Eu vou começar a fazer essa análise, essa reflexão, esse monitoramento. Eu vou ver o que está acontecendo, eu vou parar, eu vou refletir e eu vou começar uma estratégia, um planejamento hoje. Por isso, irmãos, saiamos daqui com o desafio de analisar a nossa vida. Analise o seu coração, analise a sua fé, analise o que você está vivendo. Procurar cooperadores. Talvez você vai precisar chegar hoje ou amanhã para alguém e dizer: ó, me ajuda, caminha comigo, me acompanha. Procure cooperadores. E aí então você vai agir para vencer os obstáculos. Que Deus nos abençoe com esse propósito. Pai, em nome de Jesus, submetemos a Ti as nossas vidas nesta noite. Nós entendemos que o Senhor nos dá força para avançar. Nós sabemos que o Senhor pode fazer isso. Por isso nós precisamos dar a nossa contrapartida, fazer uma análise, uma reflexão. Nos cercar de pessoas que possam nos auxiliar, cooperadores. Para então nós podemos agir com confiança para vencer os obstáculos. Deus, dá força para cada um dos meus irmãos nesta noite. Pai, fortalece o coração, a mente, a alma, a fé de cada um dos meus irmãos nessa noite. Só o Senhor conhece de fato a profundidade desta luta, desta tribulação, disso que
essa pessoa está vivendo neste momento. Ó Deus, só o Senhor de fato conhece as lágrimas, toda a tristeza, tudo aquilo que está dentro deste coração. E é por isso que eu creio que o Senhor quer fortalecer pela fé, por Jesus Cristo, pela palavra. O Senhor está animando a essas vidas a aprender com Neemias, a não desistir, a não abandonar, para poder, ó Deus, mudar essa realidade. 52 dias foi o tempo que eles levaram para reconstruir aquela muralha, Deus. Mas porque o Senhor estava com eles, o Senhor estava lá, o Senhor estava fortalecendo, o Senhor estava abençoando. Então eles puderam cumprir aquele trabalho de maneira extraordinária, com toda a oposição, com toda a perseguição, porque o Senhor estava fortalecendo o coração de cada um daqueles lá. E é isso que o Senhor pode e quer fazer também nas nossas vidas. O Senhor quer fortalecer o nosso coração para a gente reconstruir, para a gente avançar. Por isso, Senhor, faça esta obra em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, para a tua honra e glória. Amém. E graças a Deus.